que muitos temiam e muitos especialistas em tecnologia alertavam, aconteceu. E foi numa das campanhas mais controvertidas da história americana. Segundo denúncias, o Comitê Eleitoral de Donald Trump teve acesso a informações privadas de 50 milhões de usuários do Facebook. Informações que foram usadas para tentar influenciar o voto de milhões de eleitores. No centro do escândalo está uma empresa de análise de dados, a Cambridge Analytica. Foi ela que se encarregou da coleta de informações e também da utilização ilegal dos dados. Ainda não é possível avaliar todos os riscos e as consequências desse episódio. A companhia de Mark Zuckerberg já perdeu 36 bilhões de dólares de seu valor de mercado. A Cambridge Analytica está sob investigação. Mas o que mais assusta são as revelações de um ex-funcionário da Analytica, Christopher Wylie. Ele contou o que fizeram com os perfis de milhões de usuários do Facebook. Abre aspas. Exploramos o que sabíamos deles e miramos seus demônios internos. Fecha aspas. E para falar dos novos riscos do mundo digital, das redes sociais, da utilização legal e ilegal das informações de milhões de usuários no mundo inteiro, recebemos Márcio Kotz, advogado da área de Direito Digital, com especialização na Universidade de Harvard, e Ricardo Araújo, professor de Gestão de Tecnologias Digitais da Fundação Getúlio Vargas, daqui de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Eu já começo com essa frase assustadora. É possível mesmo alguém tão engenhoso que cria um modelo que localize os demônios de cada um de nós pelo Facebook? Mônica, eu diria que sim. Hoje em dia isso é possível. Como ele consegue isso? Na verdade, os dados são coletados, né? Os dados, é o que a gente diz, é uma máxima já da nossa área. Não existe almoço de graça no meio digital, na internet como um todo. Então, existe sim, de certa forma, uma troca entre você utilizar serviços que teoricamente são gratuitos e você está disponibilizando ali informações e dados que são coletados a todo momento. Como eles conseguiram criar um modelo que agora é um escândalo? Esse pessoal da Cambridge Analytica, em parceria ou não com o Facebook? Assim, até para deixar o público alinhado, assim, no primeiro momento, assim, não houve uma invasão, formalmente falando, né? Não teve uma invasão da base do Facebook. Até a terminologia de vazamento de informação também pode ser considerada, deve ser relevada, não é justa. O ponto aqui talvez tenha sido uma brecha. Hoje a gente tem uma série de integrações com os grandes sites, né? Facebook sendo um deles, né? Tecnicamente, essas integrações são feitas via API, como eles chamam, né? Que são camadas de interface, né? Que você consegue fazer as consultas nas bases de dados desses grandes sites. E são consultas que são benéficas, tanto para o mercado, como para a academia, para os negócios. Dá um exemplo de uma consulta benéfica ou inócua, do ponto de vista de alguém que, sem saber, está cedendo seus dados. Sim, por exemplo, vamos supor uma startup, um jovem esteja começando uma startup, ele esteja desenvolvendo um aplicativo. Certamente ele vai utilizar, para facilitar o tempo de desenvolvimento dele, algum tipo de API desse tipo para fazer autenticação, usuário e senha. Ele se utiliza do usuário e senha do Facebook para poder fazer o acesso ao aplicativo dele. Então, esses são tipos de APIs e integrações que são extremamente benéficas, não só para a academia, para os negócios, para as empresas, mas realmente esses acessos eles existem, são benéficos, são como a gente conversou, trade-offs. Tem benefícios e assim tem também seus riscos, né? Um deles acessar, liberar esse tipo de informação sem a concessão do usuário, que esse é o nosso caso aqui, né? No caso específico, quer dizer, dessa empresa Cambridge Analytica, que agora está tendo de responder por, digamos, apropriação indébita de dados de usuários do Facebook. A lei cobria na Europa, ou nos Estados Unidos, ou mesmo aqui, onde essa empresa estava se oferecendo para trabalhar na nossa campanha eleitoral. A lei previa um caso como esse ao ponto de agora poder processá-lo porque, de fato, cometeu uma ilegalidade, ou não? Ou eles operam numa franja em que a lei ainda não adivinhou que aquilo pudesse ser possível? Na verdade, são três cenários distintos, né? A União Europeia ela tem uma diretiva de proteção de dados muito mais restritiva. De certa forma, ela é muito mais pró
respeito à privacidade do usuário do que propriamente, vamos chamar assim, de inovação ou essas empresas do meio tecnológico. A Alemanha, em particular, tem leis bem restritivas. O maior site de buscas, invariavelmente, tem que tratar ali algumas questões com o judiciário alemão, principalmente do ponto de vista do direito ao esquecimento, coisa que você não encontra na mesma intensidade nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma postura mais liberal sobre um discurso pró-inovação e pró-segurança. O governo norte-americano entende que quanto mais você também fechar essa questão da privacidade, mais difícil para o governo investigar e tem uma preocupação muito grande com a parte do terrorismo. O Brasil já vive um cenário de discussão de um projeto de lei de proteção de dados, que é muito pautado com a diretiva europeia e que eu particularmente acho que tem um viés também que vem de uma cultura de código de defesa do consumidor, ou seja, de entender que o Estado precisa intervir para regular um pouco melhor estas relações. Que é a relação muito desigual, né? Ela é, de certa forma, com um hipossuficiente. Diante de uma empresa como é o Facebook. É exatamente isso. O Código de Defesa do Consumidor, ele pensa na hipossuficiência e daquele que tem um poder muito grande, né? O cenário atual jurídico brasileiro, ele é pautado no Marco Civil da Internet, que tem ali algumas questões de proteção de dados, e o Código de Defesa do Consumidor, né? A questão da forma que é pensada essa lei de proteção de dados é dentro desse contexto do hipossuficiente. Como diria Rui Barbosa, uma das maiores injustiças é você tratar todo mundo igual, né? Que era uma máxima antiga do direito, tratar todo mundo de forma igual. Ele disse que se você trata os desiguais de forma igual, você mantém a desigualdade. Agora, voltando então a esse caso, ao que parece, essa Cambridge Analytica, através da compra do serviço de um pesquisador britânico, propôs um quiz, não é? Um questionário, um aplicativo de questionário ao Facebook. Exato. Desses vários que a gente preenche distraidamente lá. Qual é a sua personalidade? Exato. Você, mais isso ou mais aquilo? Responda aí, tal. E aí, como é que eles usaram esses dados e qual foi a consequência disso? Assim, a informação, quando você tem uma integração, geralmente é para você aplicar para o seu objetivo, ou seja, de pesquisa ou de negócio, né? Inicialmente, esse pesquisador, ele criou esse quiz com o objetivo de obter informações para a pesquisa dele, que estava diretamente relacionada tinha grande valor eleitoral para essa empresa europeia. O ponto aqui todo o acesso que foi realizado por esse aplicativo, a princípio, estava dentro das normas de aceite do Facebook, não fugiram ao acordado. O ponto a partir do momento que esse pesquisador pegou essa informação e distribuiu ou vendeu para essa empresa, aí realmente a gente tem uma questão que entra no mérito legal. Mas, a princípio, o demônio que a gente estava conversando ali, como essas informações podem ser usadas de forma negativa dentro desses ambientes, tem estudos relacionados com isso que falam muito sobre as redes sociais, sobre o aspecto de câmeras de eco, né? Então, você vê que você distribui, você tem os perfis bem definidos dos usuários, você nas redes sociais, você tem essas câmeras de eco. Se você é um republicano nos Estados Unidos, você vai receber informações específicas dos republicanos. Você não tem uma diversidade de informações. Se você é democrata, você recebe basicamente posts democráticos. Esses são os algoritmos de inteligência das redes sociais. Existe grande crítica em relação a isso. Então, assim, esse tipo de algoritmo facilita a ação dessas empresas que, com a informação de perfil bem detalhado, consegue usar de forma não ética esses dados. Agora, qual é a responsabilidade do Facebook, especificamente nessa história, na medida em que Mark Zuckerberg vai ter que depor no Congresso, aparentemente, estão pressionando para que ele explique qual é o seu lado. Tudo bem, uma empresa tem uma ação em conjunta com o site, consegue extrair as informações que ele quer, como tantos outros ligados a comércios explícitos. Exato. No caso, como foi usado para mandar mensagens eleitorais bem personalizadas, qual seria a responsabilidade do Facebook? No caso dos Estados Unidos, muito provavelmente a linha de defesa ela vai estar pautada na questão do que a gente chama no direito do pacta sunt servanda, né? Os Estados Unidos ainda vive do ponto de vista legal,
a validade daquilo que está escrito e acordado entre as partes. Então, se o usuário aceitou os termos de uso e os termos de uso, eles previam a possibilidade da coleta e uso dos dados, isso teoricamente estaria dentro da legalidade. Mas quando a gente assina qualquer site, a gente vai lá sem prestar atenção, sem ler aquele monte de páginas. Uma boa observação. É um pouco diferente. Nos Estados Unidos, você não tem, por exemplo, uma lei protegendo, digamos, o usuário ou o consumidor como um hipossuficiente, como a gente estava falando aqui. Eu costumo dizer que os termos de uso no Brasil eles são muito menores do que nos Estados Unidos, porque no Brasil... O resto da lei. Porque no Brasil, se você dá um aceite ou assina um contrato que tem cláusulas leoninas, elas são nulas. Então, não adianta você colocar no termo de uso. Nos Estados Unidos, tem ali algumas regras que são colocadas que você pode até questionar do ponto de vista não só legal, mas lógico, se faz sentido. Existe um documentário muito interessante chamado Terms and Conditions, onde se faz toda uma análise desses termos de uso dessas grandes empresas e se encontra... Que dão noção do que a gente está cedendo a esses sites. Só que nos Estados Unidos isso tem uma validade um pouco maior do que aqui no Brasil. Mas a Cambridge Analytica tentou entrar no Brasil, ela escolheu, inclusive, um marqueteiro, buscou a Cambridge Analytica, já dado sucesso na campanha de Donald Trump. E quando ele deu entrevista, o marqueteiro, do representante da empresa, ele dizia coisas muito interessantes, porque ele dizia, eu sou capaz, com esse modelo, a gente é capaz de mandar, por exemplo, para um eleitor de direita que é contra a liberação de armas que o candidato defende. Uma mensagem dizendo que, de fato, é melhor ser contra, porque a arma não é boa e tal. De forma que ele fique confuso, porque ele recebeu uma mensagem daquele candidato dizendo algo com a qual ele concorda, mas que é o contrário do que esse candidato diz. Então, ele faz essa manipulação. Não esse é o perigo, você diria, desse tipo de... A gente está livre disso só porque tirou essa empresa da frente? Não, de forma alguma. Isso acontece frequentemente, não só em campanhas, isso acontece no meio empresarial. Essas campanhas de marketing digital, elas também fazem isso. Tem um exemplo de um fato que ocorreu há 2 anos atrás nos Estados Unidos, uma grande empresa de varejista, ela começou a mandar kits de produtos de recém-nascidos para uma determinada família. O pai conservador foi até a loja e falou, por favor, pare de mandar esse tipo de produto, eu só tenho filhas adolescentes lá. Passadas 2 semanas, o pai ficou sabendo, e a filha, de que ela estava grávida. Nem ele, nem ela sabia disso. Mas pelos hábitos e navegações, conseguiu antecipar um fato. Então, isto é possível, não só em campanhas, como também no meio empresarial. Existe, inclusive, algumas críticas, aquilo que a gente fala, do ônus e bônus, os ganhos, os trade-offs, mas, assim, existem algumas críticas fortes em relação a essa característica das redes sociais, inclusive uma crítica em relação à democracia mesmo, ao fortalecimento ou enfraquecimento da democracia. Ou seja, a partir do momento que você só recebe informações que você gosta, e não tem, por exemplo, a participação de um editor, como a gente tem nos jornais, a democracia se torna, de certa forma, ameaçada por esses tipos de algoritmos. Então, a opressão dos algoritmos. Gente que pensa como eu, são muitos, né? E às vezes não são tantos assim, né? Não são a maioria, são uma partezinha. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, de certa forma, né? Assim, o susto e a grande surpresa que foi para os eleitores de Hillary Clinton verificarem que o Donald Trump se tornou o presidente. Que, assim, de certa forma, tem essas bolhas que você acha que só você só vive dentro daquele universo. Isso tem sido muito discutido, essa questão da câmera de eco, né? Assim, esses algoritmos, a opressão dos algoritmos. E acho que isso é um pouco do que essas empresas se beneficiam quando eles utilizam os dados e as informações de perfis bem detalhados. Elas sabem dessa característica. É porque muitas vezes você é bombardeado pela informação, mas não pelo debate. Exatamente. Então, se você é bombardeado só por aquele tipo de informação, de fato você começa a acreditar que todo mundo pensa da mesma forma, porque falta a dialética, falta o debate. Mas se a gente põe a palavra democracia no meio e associada à palavra risco em função desses sites, dessas plataformas todas que a gente utiliza, quer dizer, como nos livrar disso? Ou como nos defender disso? Você disse que o nosso código
do consumidor nos trata com algumas vantagens em relação a outras legislações. Mas na hora de um debate político, na hora de uma campanha eleitoral, não há o que fazer, né? Nem se recorre ao Código do Consumidor. Quer dizer, até que ponto a gente está vulnerável aqui no Brasil? Do ponto de vista legal, haveria sim uma vulnerabilidade em razão de você não ter uma lei que se aplica diretamente a essa questão do direcionamento do pensamento, digamos, político. Né? Existem já algumas normas criadas até pelo Tribunal Superior Eleitoral com relação às campanhas no meio digital. Né? E hoje se discute um pouco a questão do fake news, né? Que é uma forma de você acabar direcionando as pessoas a votarem ou a pensarem conforme um determinado candidato. O Facebook recebe bastante crítica em relação a fake news também. Sem dúvida nenhuma. Mas tem toda uma campanha. A ideia que vem do Congresso, quando quer legislar sobre isso, consiste em tirar rapidamente do ar e dar uma punição séria. Quer dizer, isso funciona no tipo de ambiente... Tão dinâmico, né? Como esse em que a gente vive. Isso acho que funciona. É solução ir pelo caminho da punição ou da suspensão do ar por qualquer conteúdo que incomode alguém, um candidato particularmente? Eu particularmente entendo que é muito difícil você legislar sobre questões tecnológicas do ponto de vista mais técnico. Porque a tecnologia ela muda com uma frequência absurda. O que a gente precisa decidir enquanto sociedade são alguns pilares básicos que devem ser respeitados dentro desse ambiente digital. Um deles, por exemplo, é a questão da liberdade de expressão, o outro é a questão da neutralidade da rede. Né? Então, a gente pode começar a enquadrar o quanto que a rede ela é neutra quando você tem um direcionamento no pensamento desta forma. Então, eu acho que quando você define pilares e deixa para o judiciário, né, para os operadores do direito, o advogado argumentar e o judiciário entender qual é o posicionamento, você começa a criar uma jurisprudência mais conceitual e não tão focada ali naquela ferramenta específica. Mas o que é impressionante nesse caso é que a gente percebe que eles já estavam operando numa outra camada muito mais inacessível, né? O New York Times fez uma matéria sobre esse tipo de pesquisa, de como, acompanhando os likes que a gente dá em postagens dos outros, o tipo de personalidade vai ficando totalmente desenhada para quem está fazendo a pesquisa. Você vai fazer uma comparação que, se você fizer com 10 likes, dá para ter conhecimento sobre alguém equivalente aos seus colegas de trabalho. Com 300 likes, analisando 300 likes, o aplicativo sabe mais de você do que seu marido, do que sua mulher. É verdade. Com 500 deve saber mais do que o analista. Exato. Então, é quase que inalcançável isso, não é? Pela lei ou pela qualquer forma de controle. Eu acho que existe uma riqueza de dados, de informações comportamentais e de novo, são ônus e bônus, né? Nesse lado, se a gente olhar pela ótica acadêmica, tem uma série de artigos que já estudam até essa questão do comportamento relacionado com esses dados que são extraídos, né? Por outro lado, a gente tem que avaliar quais são os impactos negativos dessas informações, principalmente relacionados com a questão de privacidade. Se eu vou conceder o direito das empresas ou de alguma pesquisa a utilizar meus dados pessoais, que é inclusive o caso aqui, né? Acho que é importante deixar claro que não teve um vazamento de informação, as pessoas que usam o Facebook ou outras redes sociais, elas não teve um acesso hacker e alguma brecha de segurança na base de dados dessas empresas. Assim, os dados, a princípio, dessas pessoas estão seguros. O caso aqui foi um acesso legítimo até, tá? Assim, por incrível que pareça, um aplicativo fez um acesso legítimo, só que dentro de uma brecha que foi encontrada por esse aplicativo na época, a partir do momento que fez o acesso a essa informação, fez o acesso a todos os outros contatos também daquelas pessoas, o que tornou essa base enorme, né, de 80 milhões, e eventualmente a autorização por parte do usuário era a coleta do dado dele e não do contato propriamente. Isso acontece com frequência nesse meio, né? As empresas elas acabam... A graça é poder multiplicar, né? Exatamente. Geometricamente até essa ampliação da sua base de dados, né? É formidável. Porque informação, o dado, ele é fundamental, né? Hoje a gente vive uma era do que se chama do Big Data, do BI, do Business Intelligence. Quanto mais dados e informações, mais poderosa fica a sua máquina, né? Agora,
se algo que eu posso extrair de tudo que vocês falaram é de que tudo é uma questão de o que a gente está trocando, né? Claro, exato. Está trocando um acesso a uma rede onde eu posso conversar com uma artista de cinema americana ou com a minha vizinha. E, em compensação, em troca, as pessoas estão olhando as minhas conversas, estão deduzindo coisas sobre mim e vêm me vender coisas, não é? Será que todos nós temos noção de qual é essa troca que a gente está fazendo nas redes? E, se não temos, como conseguirmos? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tudo bem, para ter acesso às mídias sociais, a gente entrega alguma coisa. Os nossos dados, nossas preferências, nossos costumes, as pessoas de quem gostamos, as coisas de que odiamos, as nossas posições políticas. Temos claro, a sociedade brasileira, as sociedades mundo afora, tem claro de que é isso que está em jogo? Ou seja, você tem um acesso gratuito, mas você está cedendo muito mais do que você imagina? Acho que não tem almoço de graça na internet, como a gente falou, né? Não existe almoço de Não tem graça. like de graça. Não tem like de graça, não tem. Eu acho que não fica claro. Acho que cada vez mais a gente discute, as pessoas já estão começando a entender como é que funciona a dinâmica, mas não entendem a profundidade disso, né? Poucas pessoas conseguem entender que um mero like ele pode gerar ali uma consequência até mesmo dentro do que você vai passar a ter acesso de informação. Uhum. Isso não é diferente do mundo real, né? Quando você conhece uma pessoa, você começa a entender quais são as preferências dela, o que ela não gosta, e isso te traz uma certa afinidade ou não, né? Num relacionamento mas amoroso. Uma pessoa que eu conheci, você mesmo disse, você conhece uma pessoa. Você conhece, ali isso. São desconhecidos que estão olhando o que eu estou fazendo, né? Então, é justamente isso. Eu acho que no mundo real não é diferente essa questão de você traçar um perfil e conhecer a pessoa. Só que ali você sabe quem é a pessoa e você está autorizando e interagindo com ela de forma consciente. No meio digital, você interage com alguém que você não conhece. Inclusive, essas trocas, elas não são claras. Acho que essa discussão começou a se tornar mais ampla, por incrível que pareça, depois dos casos relacionados lá com o Edward Snowden, né, aquele espião americano, que começou a revelar essas questões de vigilância. Isso. E aí ele começou a revelar realmente que todas as informações que você tem, não só nas redes sociais, seria até uma injustiça falar só nas redes sociais, mas existe todo um aparato que, essas questões exatamente, todas as questões de privacidade são utilizadas também pelas agências de inteligência, pelo Estado, exatamente. Que é mais perigoso. Eu acho que foi a constatação de algo que todo mundo já suspeitava. Que ficava no meio da teoria das conspirações, Exato, porque eu lembro, quando a minha filha Manuela estava para nascer, eu estava pesquisando num dado momento compra de carrinhos, né, de bebê. Terminei minha pesquisa e voltei para o meu trabalho jurídico, fui para sites de conteúdo jurídico e do nada começaram a aparecer anúncios de carrinho de bebê que não estavam dentro do contexto. Todo mundo passou por um momento desses, né, que diz, mas o que está fazendo a minha pesquisa tem alguém no meio olhando dessa... a minha tela, né? De fato tem alguém olhando sua tela. Existe uma discussão, inclusive, entre o equilíbrio entre liberdade e segurança, né? Até que ponto você quer ter liberdade ou ter segurança em relação... e livre iniciativa também, que a gente também tem que entender que o país ele precisa evoluir do ponto de vista de inovação. Lógico, dentro de alguns limites legais. Claro. Mas tem um equilíbrio aí a ser buscado. O Brasil, se ele também não aproveitar esse momento de inovação, ele novamente vai ficar para trás. Mas ele também não pode ser comprometido numa eleição pelo pôr em risco a própria democracia que um candidato tiver da aplicação de um modelo como esse. É o equilíbrio. Então, é um momento também para a gente ficar bastante... São fortes nos Estados Unidos atento. agora. É lógico, é claro. Se até nos Estados Unidos se discute isso, né? Pois que gosta de liberdade absoluta. Muito obrigada, Ricardo, muito obrigada, Márcio, pela participação aqui no Entre Aspas. O tema é palpitante, a gente mal arranha, né? Na nossa meia hora. Muito obrigada a você também que acompanhou o Entre Aspas. A gente volta na próxima terça-feira. Tchau.